Graça e paz, meu povo, que prazer imenso estar aqui novamente para poder falar de Deus. Amém? Eu vou deixar no livro de João 10 e o versículo 11, que diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Amém? Bendito seja o nome de Jesus. O título desse capítulo diz: O bom pastor. Eu louvo a Deus por isso, irmão. Deus, Jesus, é o bom pastor. Bendito seja o nome de Jesus. Ele é realmente o exemplo que eu devo seguir e que você deve seguir. Não quero falar com isso que não exista homens de Deus nos tempos de hoje. Sim, tem. Tem muitas pessoas que são levantadas por Deus. Mas a gente pode ver também, irmão, quantas pessoas que estão escandalizando o nome de Deus. Muitas vezes foi até mesmo pessoas que foi levantada por Deus, mas que realmente se atrapalhou no caminho e tem escandalizado o nome de Deus. Quantas pessoas que realmente tinham chamada para ser pastor, mas que saíram do caminho e hoje em dia está uma bagunça, irmão. Quantas pessoas que o povo tinha como modelo de pastor e hoje em dia a gente vê o escândalo, pastor arengando com pastor na internet, pastor envolvido em política, e é aquele escândalo todo. E o nome do Senhor tem sido escandalizado. Muitos têm se esquecido realmente o que é ser um pastor. E têm realmente seguido caminhos que não tem nada a ver com o perfil de um pastor. E pastor foi levantado por Deus, irmão, para cuidar do povo de Deus, para orientar o povo de Deus, para zelar pelo povo de Deus. Mas com um pesar grande, irmão, com um pesar muito grande, eu posso afirmar isso, que nos tempos de hoje muitos têm se esquecido disso. E a igreja tem sofrido, o povo de Deus tem sofrido, porque essas pessoas que muitos foi levantada por Deus realmente perderam a sua identidade. Eu não quero aqui, irmão, com isso, falar mal de A ou de B, porque eu não tenho esse direito. Quem sou eu para falar do meu irmão? Eu peço que Deus tenha de misericórdia, que Deus abra realmente a visão, que Deus levante novamente, porque o nosso papel aqui não é julgar ninguém, é orar. Mas eu estou aqui nesse momento para alertar, irmão, a igreja do Senhor, que muitas vezes seguia como modelo o homem, como exemplo o homem, e realmente sofreu decepções. E muitos realmente até se afastam da igreja por conta de exemplos de pastores que perderam a sua identidade, que antes era uma bênção, e hoje em dia está no caminho de prostituição, está no caminho do pecado, está no caminho do que é nada demais, e tem perdido a visão, tem saído do propósito que Deus o chamou.
Mas eu amo essa palavra que está aqui, irmão. Jesus falando, eu sou o bom pastor. Jesus, ele é o bom pastor. Ele é o Deus que nos conhece. O versículo 14 diz, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Amém? Jesus, ele nos conhece. Ele é o exemplo a ser seguido. Muitos falam, eu não vou ser crente porque tal pastor, tal irmão faz aquilo, é assim. Não, irmão. Eu quero realmente orientar você nesse momento. Que o modelo a ser seguido é Deus. Todo homem é falho, é imperfeito. Tem pastores realmente levantados por Deus. Eu conheço alguns pastores que têm compromisso com Deus. E não é porque 1, 2, 3 tem escandalizado que todos são iguais. Não, realmente tem pastores que são levantados por Deus. Homens que têm compromisso com Deus. Mas uma minoria, irmão, tem escandalizado o nome de Deus, brigado na internet, escandalizado, xingado. Eu vi um fato aí de 2 pastores realmente arengando na internet. Eu não vou citar nome aqui. E isso, irmão, escandaliza o nome de Deus. Isso não é bonito de se ver, isso é horroroso. Isso é horroroso, irmão. Quantos que não têm servido pastor, irmão, foi chamado para cuidar da ovelha? Quantos que têm se levantado dizendo que é pastor, irmão, e tem acabado, irmão, com o povo, com ensinamentos que não vêm de Deus, com ensinamentos que levam o povo para a perdição. Quantos que têm servido, irmão, de mau exemplo na igreja? Quantos que precisa ser manso, precisa ser humilde para liderar o povo de Deus, irmão? É preciso ter humildade. É preciso, irmão, ter Jesus no coração. Jesus é o bom pastor. E eu tenho que servir Jesus, irmão, e tê-lo como exemplo. E muitos têm perdido, quer fazer o que quer. Muitos têm se engrandecido. O Senhor chamou você, pastor, para cuidar da igreja. E muitas vezes, de vez de ser um canal de Deus, tem sido um canal do diabo. Tem sido um canal do pecado. Eu sou do tempo, irmão, que quando a ovelha errava, ia para o pastor confessar o pecado. Como é o correto. E o pastor ouvia, dava conselho. Quando era caso de disciplina, passava a disciplina. Hoje em dia, irmão, na maioria das vezes, é só misericórdia. Muitos passam a mão no pecado. Muitos, de vez de corrigir o pecado, se envolvem no pecado, se aproveita do momento para se envolver em pecado. Quantos que se dizem ser pastor que não quer ser mais pastor, irmão? Tem vivido no caminho de vaidade, no caminho de prostituição, de pecado. De vez de cuidar das ovelhas, se envolve com as ovelhas e vive em prostituição. Quantas coisas que a gente tem visto de pastores que têm deixado a esposa para se envolver com outra mais nova. De pastores, irmão, que têm traído as esposas e têm realmente escandalizado o nome de Deus. Pastores que estão bebendo, se envolvendo em coisas que não agradam a Deus. Mas o Senhor diz para você que você precisa, irmão, voltar ao primeiro amor. A chamada do Senhor
o ministério do Senhor, irmão, para pastorizar o povo dele, um ministério lindo, irmão. Nem todos têm essa chamada. Você, talvez, que vai ouvir essa palavra, tem essa chamada de ser pastor. E muitas vezes não tem dado valor. Não tem cuidado do povo de Deus, tem ensinado ensinamentos que não vêm de Deus. Muitas vezes quer ser um garanhão, né? Se envolvendo em prostituição no meio da igreja. Mas o pesar do Senhor vem. Pastor foi chamado para cuidar da ovelha. As ovelhas conhecem a voz do Senhor. Amém? E é uma coisa tão difícil, irmão. Porque no meio das ovelhas tem bode. Não me leve a mal. E muitas vezes essas pessoas que não é ovelha, irmão, que está no meio do povo de Deus, que precisa se converter, que é cheio de brabeza, cheio de egos, não conhece a voz de Deus, engole tudo que vem. Eu quero falar para você que Jesus é a porta. Jesus é a porta. Bendito seja o nome de Jesus. A gente vê aí vários pastores, que muitos não têm chamada de ser pastores, mercenários, levando a igreja à perdição, e muitos têm ido atrás porque não é ovelha, porque não conhece a voz de Deus. Primeiro ponto, é necessário conhecer a voz do seu Senhor, conhecer a voz de Jesus. Não é porque uma pessoa tem um título de pastor que você vai aceitar ensinamentos que não vêm de Deus. Por isso que é necessário ler a palavra de Deus. Você precisa se aprofundar na palavra, irmão. Buscar aprender a palavra de Deus. Vá para a escola dominical. Vá para os cultos de estudo, de ensinamento da sua igreja. Procure uma igreja que leve o evangelho a sério. Procure conhecer a palavra de Deus, assim, conhecer a Deus, para que você não venha a ser enganado com falsas doutrinas, irmão. De pessoas que se dizem ser pastor, mas que precisa se converter, que são mercenários. Mercenários não cuidam de ovelha, mas leva para a perdição, leva para o pecado. Bendito seja o nome de Jesus. Irmão, o Senhor está falando dos pastores? Não, irmão, eu estou orientando a igreja do Senhor. Não estou citando o nome de A ou de B, mas eu estou citando fatos que têm acontecido. Realmente me faz lembrar quando eu era novo, convertido, quando eu estava começando, bem novinho, na casa do Senhor. Tinha um pastor que ainda hoje eu amo ele de paixão, irmão. Era um exemplo, pregava tudinho, e aquele pastor se atrapalhou. Começou a se envolver em prostituição, traiu a esposa, trocou a esposa. O que eu quero frisar, irmão, eu não deixei de amar o meu pastor, não julguei ele porque ele errou, mas aquilo, irmão, abriu o meu entendimento. Como muitas vezes o homem tem seguido como exemplo, como referência, o homem é falho. A referência da casa do Senhor tem que ser Deus. Amém? Quantos que têm idolatrado pessoas aí que muitas vezes prega que é uma bênção, tem idolatrado e muitas vezes aquela pessoa entra em uma falha e o povo é escandalizado, irmão, porque tem seguido como referência aquele homem, que é homem, já está dizendo que é homem. A referência da igreja, a referência do pastor, a referência do povo de Deus tem que ser Jesus.
Jesus não falha. Jesus não erra. Jesus não se atrasa. Jesus não age de engano. Jesus não mente. Jesus não passa a mão em cima de pecados. Mas Jesus, ele é justo. Jesus, ele é o bom pastor e conhece você. Ele lhe conhece. Ele conhece a minha e a sua vida. E o Senhor tem falado para muitos que estão escandalizando o nome do Senhor. Certa via eu ouvi um pastor falando na internet que ele tinha feito curso disso, de teologia, fez curso daquilo outro, que ele conhecia a verdade. E eu via fatos na internet também desse pastor, depois ele pedindo perdão porque estava em drogas, porque estava em prostituição. O que eu quero frisar aqui, irmão, não é o conhecimento que vai lhe firmar na presença de Deus. É o temor a Deus, irmão. Coloque a sua face no pó. Não é porque você conhece a palavra que você é um super crente. Não, você é ser humano, você é carne. Coloque a face no pó, peça misericórdia a Deus. Procure andar com a verdade. Amém? Procure andar com a verdade. E o Senhor diz que aqueles que têm servido de mercenários, ensinando o povo de Deus errado, ensinando caminhos errados, o Senhor, ele vai cobrar, irmão. Jesus, ele vai cobrar. Pastores que estão na igreja ensinando facilidades, que pode fazer isso, que pode fazer aquilo, que pode beber, que pode fazer aquilo, que pode ir para tal canto, o Senhor vai cobrar. O Senhor, ele vai cobrar, irmão. Porque ele levantou você para zelar pelo povo dele. E muitas vezes você tem ensinado coisas que não agradam a Deus. Amém? Que não agrada a Deus, irmão. E eu vim aqui, eu não estou com medo, não estou preocupado se A e B vai gostar. Não, estou aqui falando a verdade, irmão. Jesus, ele é o bom pastor. Jesus conhece a minha e a sua vida. Jesus não tem culpado por inocente, nem inocente por culpado. O que eu faço de errado, o que eu planto aqui na terra, eu vou colher. O Senhor vai julgar minhas obras, irmão. Vai julgar. Bendito seja o nome de Jesus. Jesus, ele tem zelo pelas suas ovelhas. Jesus tem um zelo, irmão, pelas almas. Que muitas vezes é uma peleja para trazer para a casa do Senhor, mas para lançar para fora é tão fácil. Eu tenho visto aí, irmão, muitas igrejas que estão se fechando, quantos ministérios que estão se fechando, quantos ministérios que têm sido levantados por homens, de pessoas mercenárias, dizendo que é pastor, ensinando ensinamentos errados. Bendito seja o nome de Jesus, mas quem é levantado por Deus não tem medo de falar a verdade. Jesus é a porta. E quem não entrar na porta, irmão, não será salvo. Será lançado no inferno quem não se converter de coração. Jesus não me chamou e não chamou você, pastor, que está me ouvindo ou que vai me ouvir nesse momento, para servir, irmão, de escândalo na casa do Senhor. Mas Ele me chamou e te chamou para ensinar a verdade. Todavia, irmão, eu possa me apegar com Deus. Você possa se apegar com Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Em Provérbios 27 e o verso 23. Procura conhecer o estado das ovelhas, pois o coração sobre os teus rebanhos.
Amém? O bom pastor procura conhecer o estado das ovelhas e põe o coração sobre os rebanhos. O que quer dizer isso, irmão? O verdadeiro pastor, irmão, ele se preocupa com as ovelhas. O bom pastor se preocupa com o bem-estar da ovelha. Se preocupa, irmão, em ajudar as ovelhas. Isso realmente tem faltado, irmão, no meio do povo de Deus. E eu peço que Deus tenha de misericórdia. Que o Senhor tenha de misericórdia da tua alma, da tua vida, da tua história, da tua família. Que o Senhor tenha de misericórdia do povo, porque nunca foi tão difícil, irmão, servir a Deus como está sendo hoje em dia. Se o crente não procurar ter compromisso com Deus, irmão, ele morre espiritualmente. Se o crente não se preocupar, irmão, em estar realmente firmado em Deus, ele morre. Porque hoje em dia está muito difícil servir a Deus. Existem homens levantados por Deus. Eu quero frisar isso aqui. Pastores levantados por Deus, que têm compromisso com Deus. Mas tem muitos que se dizem ser pastores, que são mercenários, que têm realmente acabado com a igreja, com ensinamentos falsos, com facilidades. Usa frases, palavras da Bíblia para desvirtuar o povo do caminho de Deus. Mas a mão de Deus vai pesar. Ensine aquele que diminuir, irmão. A ou B da palavra de Deus vai pagar o preço. Pregue a verdade, pregue o que está escrito. Pastor, você que vai me ouvir, pregue o que está aqui. Jesus, ele é o bom pastor. Ele tem zelo pelas ovelhas. Talvez ele levantou você e você realmente se atrapalhou, mas você vai prestar conta a Deus, porque ele tem ciúme das ovelhas. Apenas ele deixou para você cuidar. E muitas vezes você tem realmente servido de um mau exemplo, mas o Senhor tem dito para você: cuidado! Pregue a verdade, volte para a origem. Volte para o primeiro amor. Bendito seja o nome de Jesus. Jesus não lhe chamou, pastor que vai me ouvir, para ser artista, não. Para ser estrela, não, para aparecer, não. Quem tem que aparecer na sua vida é Deus. E muitas vezes, quando Deus deixa de aparecer, irmão, as coisas começam a desandar. Muitas vezes quer falar o que quer falar o que pensa, não se fala mais o que a Bíblia diz, irmão. Se fala aquilo que pensa. Mas o bom pastor conhece as ovelhas. O bom pastor zela pelas ovelhas. Jesus tem contemplado tudo. E aquele que a si mesmo se exaltar, o Senhor abate, irmão. E aquele que a si mesmo se humilhar, o Senhor exalta. Quantos que tem se exaltado porque conhece, porque faz aquilo e tem pensado que é o tal. Mas o grande é Deus, o tremendo é Deus, quem exalta é Deus, quem abate é Deus, quem conserta é Deus. É tempo de se apegar com Deus. Igreja do Senhor, é tempo de se apegar com Deus. Jesus é o bom pastor. Ele zela pela tua vida, ele tem ciúme da tua vida. Ele tem um zelo especial pela sua vida.
Ele deu a sua vida por mim e por você, mesmo sem a gente merecer. Mas ele se entregou na cruz pela minha e pela sua vida. O bom pastor, o Deus que nos ama, o Deus que nos vê, o Deus que contempla o seu coração, o profundo dele, o Senhor contempla. Ele te diz que é o bom pastor, que lhe conhece, que conhece a sua vida. Muitas vezes, ninguém vai te visitar. Aquelas pessoas que são mercenárias, que só estão preocupadas com o seu dízimo, me permita falar isso, irmão, mas que não está preocupado com as ovelhas do Senhor. Muitas vezes nem vai visitar você, mas o Senhor te diz que Ele tem visto você. Ninguém pode estar nem aí para você, mas Ele está. Ele conhece você, Ele vê você. Bendito seja o nome de Jesus, irmão. É uma palavra forte, mas é uma palavra de Deus. Jesus lhe chamou, pastor, para ser um exemplo. Ele chamou você como pastor, não foi como mercenário, não. Pastor cuida de ovelha, pastor zela pelas ovelhas, pastor coloca Deus acima de tudo, ensina a igreja do Senhor colocar Deus acima de tudo. Mercenário, que se diz ser pastor, se envolve em prostituição, se envolve com mulher casada, se acha o Dom Juan, né? O garanhão, escandalizando o nome de Deus, bebendo, escandalizando a igreja do Senhor e se dizendo ser pastor, falso pastor. Mas a mão do Senhor vai pesar, porque ninguém brinca com o evangelho do Senhor, não. Ninguém brinca com Deus, não, irmão. Quem brinca com Deus se prejudica. Você pode brincar comigo, mas com Deus ninguém brinca, irmão. A mão do Senhor vai pesar, porque Ele tem zelo pelas ovelhas. Ele lhe chamou para cuidar delas, não foi para destruir, para conduzir ao inferno, como muitos têm feito isso. Muitas vezes, uma preocupação de pregar bonito, de pregar teologia, cheio de S, cheio de palavras difíceis. Mas Jesus te diz que está bem longe disso. Quero frisar aqui, o Senhor fala para esses que têm tido esses exemplos, irmão, que ainda tem homens levantados por Deus. Mas por conta de muitos que têm escandalizado o nome de Deus, o evangelho tem sido mal falado, irmão. Me faz lembrar que um dia desses, eu vindo para casa com o pessoal, vindo do trabalho, tinha um pastor brigando com a esposa. E tinha um ímpio no carro dizendo, eu não recebo palavras desse pastor. E o pastor que estava ali, a gente vindo para casa no carro, e o pastor maltratando a esposa no meio da rua. E muitas vezes acontece isso. Muitos querem ser pastor em casa, é um lobo. É um lobo. Quantos que estão na igreja se vestindo de ovelha, dizendo que é pastor de ovelha, mas que é mercenário? Está ali, irmão, para matar as ovelhas de Deus. Muitas vezes palavras duras, porque realmente não está na posição de pastor, mas de mercenário. Só ele é santo, só ele faz. E tem realmente acabado com o povo, magoado o povo. A Bíblia fala, irmão, que
A vara e o cajado de Deus consola, irmão. A vara do pastor e o cajado consola. Não mata. Mas a vara do mercenário, que se diz ser pastor, e o cajado mata. E tem muitos que têm matado, irmão, o povo da igreja. Muitos que têm afastado o povo da igreja com palavras que não vêm de Deus. A palavra de Deus é vida, irmão. Por mais que a palavra de Deus, que a repreensão de Deus seja dura, mas ela não mata. Amém? A palavra de Deus não mata. A palavra de Deus é vida. E quando os ensinamentos é baseado, irmão, na palavra, não mata, irmão. Por mais que seja cajado, por mais que seja dura a palavra, mas não mata. Mas quando é fora da palavra de Deus, quando é, irmão, palavras de mercenários que se diz ser pastor, palavra dele, porque a palavra de Deus é vida, mata a igreja. Mas que o Senhor tenha de misericórdia. Você, ovelha, procure uma igreja que Deus, irmão, Deus seja a base. Eu quero abrir a visão dessas pessoas que eu tenho visto, irmão. Quantos ministérios que têm se levantado que não é de Deus, irmão. Que não é de Deus. Eu quero frisar para você, procure uma igreja, irmão, onde Deus seja a base. Ainda existem muitas portas, irmão. Muitos homens de Deus, pastores de Deus, irmão, que ensinam a verdade. Tome muito cuidado aonde você está indo, irmão. Porque muitas vezes Deus está bem longe. Os ensinamentos de Deus estão bem longe. O exemplo está bem longe. E se você não sair, você vai morrer espiritualmente. Você vai perecer, irmão. A porta que Deus abre, a igreja que Deus abre, dá vida, renova. A vara e o cajado consola. Mesmo se o pastor pregar um cajado ali, a palavra de Deus, irmão, ensinando, você não vai morrer espiritualmente. Porque a vara de Deus não mata. Mas mercenários não usam a palavra de Deus. Ele usa a sua palavra, o seu ego. Não é a palavra, é o que ele pensa. Ele não se adequa, irmão, à palavra, mas que assim a palavra de Deus venha a se habituar à sua vida. Mas nós que temos que tomar a palavra como espelho, não a palavra ter a gente como espelho, irmão. Tudo que está aqui na palavra, tudo que está na palavra, irmão, é real. E muitas vezes esses mercenários que se diz ser pastor quer desvirtuar a palavra de Deus, mas eu estou aqui em nome de Jesus para abrir a sua visão. Para abrir a sua visão. Cuidado. Cuidado. Muito cuidado para onde você está indo, para a igreja que você está indo. Porque senão você vai perecer. Porque muitos têm se levantado, têm tido, irmão. Pastor hoje em dia, para muita gente, não todas, tem sido uma profissão. Muitos já se colocam para ganhar dinheiro, mas o sangue de Jesus tem poder. O verdadeiro pastor tem Jesus como modelo, como exemplo. E Jesus dava a vida pelas ovelhas, tinha zelo pelas ovelhas, irmão. Quem é levantado por Deus para ser pastor tem zelo, tem cuidado com as ovelhas, porque sabe que vai prestar conta a Deus. Cada vida que está ali. Tome muito cuidado com isso. E para você que muitas vezes prega bem, que se acha que vai ser pastor, tome cuidado, ore a Deus. Coloque a sua face no pó. Converse com Deus, pergunte se é isso mesmo que Deus tem para você.
Amém? Nem todo mundo que prega bem, irmão, tem chamado para ser pastor. Me faz lembrar que um colega meu, que tinha um ministério lindo para cantar, canta que é uma benção, eu não vou citar nome aqui, gravou CD, o primeiro e tudinho, um CD muito bonito, mas fizeram uma proposta a ele de um ministério para ele ser pastor, ele se quis ser pastor, e foi ser pastor, e foi aquela coisa toda. De vez pregava, não é cajado, era aquelas palavras duras que não vinha de Deus. Depois deixou de ser pastor. Porque, irmão, a chamada tem que ser de Deus, irmão. Não é porque Deus usa você que muitas vezes você tem que ser pastor. Mas a chamada é de Deus. Tome cuidado com isso também. Dessas facilidades, irmão. Amém? Tome cuidado com isso. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus é o bom pastor. E ele zela pela minha e pela sua vida. Ele me conhece e te conhece. Tão somente creia nessa palavra, amém? O bom pastor está comigo e está contigo. Se apegue com ele, irmão. Se apegue com ele. O pastor é ser humano. Tem pastor que erra tudinho, mas não quer dizer que Deus vai condenar, irmão. Ore por ele. Mas o seu exemplo tem que ser Deus. Amém? A sua referência é Jesus. O bom pastor. O Deus que não esquece de mim e não esquece de você. O Deus que cuida de mim e de você. Amém? Então somente fica aqui essa palavra. E para esses mercenários que têm usado a palavra de Deus, que têm dito que é pastor, tome cuidado. Tome cuidado. Volte para o primeiro amor com muita pressa. Porque você tem mexido com o povo de Deus. Porque você tem escandalizado o nome de Deus. E a mão do Senhor pesa. Muitos aí têm pecado, têm escandalizado, têm falado mal do Evangelho. Mas Deus vai cobrar, irmão. Deus vai cobrar, porque não se brinca com Deus. Você pode brincar com o homem. Você pode brincar comigo, que sou falho. Mas com Deus não se brinca. Com a palavra de Deus, irmão, não se brinca. E muitos aí têm brincado com a palavra, têm colocado assim na internet, têm debochado do Evangelho, têm escandalizado. Mas a mão do Senhor vai pesar, irmão, porque tem mexido com Deus. Tem escandalizado o nome de Deus. E aquele que provoca escândalo, irmão, paga preço. A mão do Senhor vem. Todavia, você que está começando agora no Evangelho, você que talvez não é evangélico e tem dito que não vai ser nunca por conta desses mercenários que não são pastores de Deus, que se diz que é pastor, desses adoradores que diz que é adorador de Deus, mas que não é, que nunca foi, e tem dito que nunca vai ser crente. Mas eu quero falar para você que a referência tem que ser Deus. Você não pode se espelhar no homem para poder ser evangélico, para poder servir a Deus. Toda vez que você vê um exemplo mal desse, irmão, um exemplo nojento, um exemplo, irmão, terrível desses que tem aparecido aí na internet, ou até mesmo na rua onde você mora, você deve abrir a Bíblia e ver o exemplo de Jesus. Ver o exemplo de Jesus, como Jesus andou e o que ele fez por mim e por você. O bom pastor que me conhece e te conhece. Fica na paz, fica com Deus, continua conosco aqui no canal Caminhar pela Fé, dá um joinha, se inscreve no canal, nos ajude a levar o ID de Deus. Fica na paz, fica com Deus, fica firme, em nome de Jesus. Um abraço.